Com a gente aqui o secretário de Segurança Pública que eu convidei para conversar com a gente, Chico Lucas. Chico Lucas é secretário de um governador, Rafael Fonteles, do PT do Piauí, que tem lá algumas ações, fez muito recentemente uma operação Carbono Oculto, versão Piauí, porque pegou alvos comuns em relação à operação aqui em São Paulo, tem um trabalho inovador lá em relação ao roubo de celulares. Eu te trouxe aqui, secretário, porque eu sei que o senhor esteve ontem, antes da apresentação desse texto, com o deputado Guilherme Derrite na reunião com os secretários de segurança do Brasil inteiro. E o senhor também é importante trazer alguns pontos de vista do senhor, como secretário de segurança, em relação ao combate ao tráfico e à criminalidade feita pelas polícias estaduais. É um tema importante desse debate. Então, já te pergunto, te agradecendo pela sua disponibilidade de participar aqui do Em Ponto, mas dizer o que vocês conversaram com o Derrite e a tua avaliação sobre o texto e toda essa polêmica desde sexta passada. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Mônica. Bom dia, Vitor. Pós-pandemia, né? Videoconferência. Dizer que, primeiro, é uma pauta importante, que há um consenso geral sobre a questão da segurança pública e enaltecer, principalmente, a iniciativa do MJ de lançar tanto a PEC da segurança pública como o PL antifacção. Mas, ao mesmo tempo, criticar a apropriação desse debate por uma questão ideológica, principalmente no que diz respeito à conceituação dos crimes de organização criminosa, de facção, como terroristas. E eu acho que isso foi a grande celeuma que a Mônica colocou muito bem. Porque quando você coloca esses crimes como terrorismo, você, ao mesmo tempo, atrai a competência da Justiça Federal, da Polícia Federal. Mas os estados, anteriormente, quando da apresentação da PEC, reclamaram da diminuição da autonomia dos estados. Então, eles querem que seja definido como terrorismo, mas não querem que a Polícia Federal investigue. Então, há, de fato, por parte de alguns governadores, um contrassenso que são contra a PEC da segurança pública, mas são a favor da lei antiterrorismo e até defendem, se possível, intervenção externa. Então, no nosso ponto de vista, a melhor técnica legislativa foi apresentado pelo MJ com o PL antifacção, que altera a Lei 12.850. O nosso colega, Guilherme Derrite, que é um dos membros do CONCESP, e a gente enalteceu o fato de ele vir dos estados, saber da experiência dos estados, eu acho que nesse terceiro substitutivo, ele foi feliz em tirar essa questão do antiterrorismo e que também, de alguma maneira, exclui esse debate sobre a competência da Polícia Federal. Então, na nossa visão, os crimes de organização criminosa são em tudo diverso do terrorismo, porque o objetivo das organizações são o lucro. Elas querem lucrar com a atividade ilícita, diferente do terrorismo que tem como motivação preconceitos, orientações políticas e tem uma violência política envolvida, então por isso tem que ser combatido de maneira diferente, porque ataca a própria soberania e a ordem social. Então, na nossa visão, é muito feliz esse substitutivo, e aí, lógico, vai ter um debate. A PL antifacção foi feito pelo nosso secretário nacional de Segurança Pública, que é um promotor, que conhece a realidade, foi procurador-geral de Justiça de São Paulo, o Mário Sarrubo, e nós temos vários deputados com qualificações e que farão o debate necessário. Mas o principal que a gente quer que seja colocado, os estados, é também a nossa participação no debate, porque ainda que a gente enalteça a importância da Polícia Federal, e ela tem um papel fundamental, principalmente nos crimes transnacionais e nos crimes interestaduais, quem faz o enfrentamento diário são as polícias estaduais, tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, como a Polícia Penal. Então, eu vou dar aqui a realidade do meu estado, por exemplo, Léo. Nós temos 224 municípios. Nós temos a Polícia Federal presente em 2 municípios, na capital e na cidade de Parnaíba. Os outros 222 municípios são assistidos por polícias estaduais. Então, a concentração de atribuições também em um ente federativo, ela vai trazer uma ineficiência ao combate à violência e ao crime organizado. Por isso que é importante que a gente deixe de ter essa briga pelo protagonismo e passe a cooperar integralmente com as instituições. É o que a gente defende aqui no CONCESP, coordenado pelo Sandro Avelar, que é o secretário do DF. Tanto é que a gente tem um debate muito rico, ainda que eu, por exemplo, seja filiado ao Partido dos Trabalhadores, sou de esquerda, lá tem o Derrite, que é de direita, mas o debate é principalmente a gente encontrar
uma solução pragmática para um problema que está no dia a dia dos trabalhadores, das pessoas que vivem a violência urbana no Brasil. Secretário, muito bom dia, muito obrigada por o senhor estar aqui com a gente aqui no PT, mas o senhor mesmo traz esse ponto de que, sendo petista, enxerga a segurança pública aí do ponto de vista prático com as mesmas preocupações que um secretário da Segurança de direita quanto derrite. O problema é igual, o problema está posto para todas as ideologias. Porém, conversando ao longo dos anos com outros secretários, seus colegas, sempre houve um apontamento de que os governos federais petistas se afastaram da questão da segurança. Não era uma prioridade, não gostam deste tema. É um tema sensível do ponto de vista social e do ponto de vista de se criar mecanismos repressivos. Então, no dia a dia, qual é a falta que o governo federal faz, na prática, para o combate ao crime organizado? É só do ponto de vista da Polícia Federal e de um auxílio maior, mas é o fato também de que o distanciamento dos governos federais do PT dessa questão possam ter agravado ainda mais as dificuldades nos estados. Olha, você colocou muito bem, a esquerda ela tem uma dificuldade de debater segurança pública, mas o governador Rafael Fonteles colocou ela como pauta prioritária, inclusive quando nos convidou a fazer parte, eu que coordenei a sua campanha, eu que fiz parte do governo anterior do governador Wellington Dias, e justamente eu tenho uma visão diferente, Mônica. Eu sou de fora das polícias, então eu acho que tenho legitimidade, porque sou ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí. Então eu vim despido de todos os preconceitos para entender a realidade. Uma das coisas que nós percebemos, o primeiro ponto, o subfinanciamento da segurança pública. A PEC da segurança pública, apresentada pelo ministro Ricardo Lewandowski, ele toca nesse ponto ao constitucionalizar o fundo da segurança pública e o fundo penitenciário. Mas ele ainda falta um financiamento, como, por exemplo, a saúde e a educação. E a gente coloca isso como importante porque boa parte dos estados gastam muito com segurança pública, o custo é muito alto, principalmente para manter uma tropa, são milhares de homens, então o custo para o tesouro estadual é muito alto e a gente precisa pensar forma de financiamento, tanto de ajuda federal, como também parte do bolo tributário tem que ser destinado exclusivamente à segurança pública. Um outro ponto que a gente discute é que as instituições elas se fecharam, existem muitas caixinhas, o governador coloca sempre isso, e essas caixinhas elas precisam funcionar como engrenagens. E um dos pontos que eu vejo como mais importantes a gente debater é a distância entre o sistema policial e o sistema de persecução criminal. Então, muita gente discute a questão da ressocialização, das penas, mas o que eu lhe digo hoje é que boa parte dos crimes sequer são apurados, sequer são responsabilizados os criminosos. Então, como é que a gente vai falar de ressocialização se as pessoas que estão no dia a dia estão vendo pessoas cometendo crime e elas não respondem por esses crimes? Então, a gente tem que fazer um debate não só a nível de polícia, e aí sempre afastando esse viés político, trazendo as instituições, e a gente tem bons quadros em todas as instituições. Eu acho que há uma espécie aí de demonização das polícias estaduais, e eu falo aqui como alguém que é de fora, que existem excelentes quadros nas polícias civis e militares dos estados, pessoas comprometidas que colocam a sua vida em risco, e além disso a gente precisa chamar também a responsabilidade outras instituições que também fazem parte do sistema de segurança pública, como, por exemplo, o Ministério Público e a Justiça. E a gente tem, nesse ponto, uma especial crítica, e eu falo isso porque sou oriundo do sistema de justiça, a morosidade no julgamento dos processos. Boa parte das pessoas que são presas e cometem crimes, elas sequer são tecnicamente definidas como reincidentes porque elas nunca foram julgadas. Eu tenho casos de pessoas aqui com dezenas de anotações criminais, dezenas de denúncias, e nunca tiveram um julgamento definitivo. Isso inviabiliza qualquer combate à violência, ao crime organizado, porque as pessoas elas não são julgadas. Então, não é só aumentar as penas, mas é garantir que, ao serem aplicadas essas penas, sejam cumpridas, mas, principalmente, garantir que o sistema de justiça também julgue os processos. E, nesse ponto, é importante que o STF, o CNJ, também façam parte do debate, porque a justiça criminal ainda tem números que deixam a desejar, assim como as polícias precisam também melhorar seus números na elucidação dos crimes.
Secretário, aqui é Vitor falando com o senhor do estúdio. A gente trouxe um pouco mais cedo para o assinante a pesquisa Quest, que mostra que aí uma maioria avassaladora dos entrevistados considera que é necessário equiparar organizações criminosas a terroristas. O que é do ponto de vista aí de especialistas, como o senhor, há preocupações de efeitos colaterais dessa questão, né, dessa equiparação, do ponto de vista legislativo e de soberania, né? Eu queria a tua opinião sobre como responder à população que vê dessa maneira tão majoritária essa necessidade e como vocês vão abordar esse assunto daqui para frente, porque vai passar a ser uma pressão sobre os gestores públicos, não? Olha, Vitor, as pessoas elas estão dizendo, e a gente tem que saber traduzir os números da pesquisa, elas estão dizendo o seguinte: a gente quer mais responsabilização penal, a gente quer mais pena, a gente quer mais endurecimento. Não necessariamente usando o termo terrorismo. Então, se vendeu a ideia de que com a palavra terrorismo, ela vai resolver os problemas dela. Mas se eu explicar, por exemplo, olha, se eu chamar a sua comunidade terrorista, eu vou poder jogar uma bomba e matar todo mundo. Você quer isso? Ela não vai querer. Então, as pesquisas, dependendo de como ela é feita, elas têm um enviesamento. Nesse caso, na minha visão, o que a gente tem que traduzir é: terrorismo significa que eles querem que a gente diga que eles precisam ser combatidos com dureza. E nesse ponto, a esquerda precisa fazer uma reflexão, porque quando nós viemos aí do período da redemocratização, no período aí pós-ditadura militar, a gente enxergava o sistema, principalmente a lei de execução penal, que é dos anos 80, a Constituição de 88, e a questão era muito enviesada por conta dos crimes políticos e de como a ditadura militar os combateu. Só que ao longo dos anos 90, anos 2000, nós tivemos o aparecimento dessas organizações criminosas que chegam, inclusive, ao status de máfia. Então, a gente tem que repensar, nesse período de pós-redemocratização, qual a solução. E uma solução, eu tenho certeza, que quando se diz assim, não é bandido bom, é bandido morto. É verdade, a gente abomina isso, o nosso ordenamento jurídico colocou. Mas também dizer que o abolicionismo penal, que as pessoas elas vão ter uma justiça restaurativa, a ressocialização vai resolver o problema, isso é uma falácia, é uma não solução. Por isso que aqui no Piauí a gente tem uma técnica, que bandido bom é bandido preso. Nós temos que prender. Quem disse isso é a Constituição Federal, o Código Penal, e não vamos discutir a gradação das penas, o aumento ou não das penas, mas nós precisamos imputar as pessoas que cometem crime as penas a elas impostas. E a gente também precisa sair um pouco desse discurso como se fosse uma dicotomia. Eu faço muito essa comparação, é como se a gente tivesse uma pessoa infartando, chega no hospital, e aí o médico dissesse: olha, meu filho, vá lá, ter uma vida mais saudável, vá comer salada, não faça isso. Só que o cara está infartando. Hoje a sociedade brasileira está infartando. Ela precisa de uma intervenção cirúrgica. Essa intervenção pode ser um pouco mais violenta, ou seja, do ponto de vista de endurecimento das penas. Não precisa ser cruel, porque não precisa matar, e isso a gente abomina como um progressista, mas nós precisamos endurecer as penas porque, no final, se nós não fizermos isso, as organizações criminosas elas estão tirando o direito de ir das pessoas, a liberdade de votar, a liberdade de praticar atos de comércio, de praticar atos econômicos. Então, eu acho que o que a sociedade está dizendo é: nós temos que falar mais duro. A solução que envolva não aplicar penas é uma não solução na minha visão, e muitas vezes a gente tem especialistas, chamam advogados, especialistas em direito penal, que falam: é populismo penal, aumentar a pena. Mas não, aqui eu tenho números e eu estou estudando isso do ponto de vista estatístico. Nós estamos com 30% na redução dos homicídios porque nós aumentamos o encarceramento. Porque a maioria das pessoas que matam e morrem já tinham sido presas. Então é um fato que nós vamos apresentar. A gente tem aqui várias iniciativas, como, por exemplo, a questão da recuperação celular. Nós fizemos a carbono oculta, e é outra falácia que eu acho que a gente tem que superar essa dicotomia. É que há necessidade da descapitalização, e aqui a gente fez uma operação com o Ministério Público, com o Ministério Público de São Paulo. Nós vamos envolver a Polícia Federal na carbono oculto, mas o crime lá da ponta, o domínio territorial, ele é feito com violência e muitas vezes sem dinheiro. Então, a gente não vai ter uma ou outra solução, são as duas soluções combinadas que levarão a uma solução definitiva, porque o problema é complexo e a gente não pode se sujeitar às paixões ideológicas.
Eu queria continuar, mas vai lá. Antes, só queria fazer um comentário, porque é impressionante como quanto mais a gente mergulha na questão de segurança pública, a gente vê, digamos, a cadeia de responsabilidades que tem de ser aperfeiçoadas, né? Sim, porque você tem que a polícia investigar, como disse o secretário. Ela tem que investigar, mas ela tem que entregar para o Ministério Público provas suficientes para que a denúncia seja bem feita. Exatamente. Essas denúncias, a gente tem ouvido isso nas entrevistas. Tem que chegar ao judiciário de uma forma possível de julgar com segurança. E a pena mais dura tem que ser aplicada. Não, e o sistema prisional também não pode motivar as facções a operarem lá dentro. Isso, né? Tem que ter uma polícia penal forte. É impressionante quanta coisa a gente tem que fazer e ficar perdendo tempo se é terrorismo, se não é terrorismo. É muita coisa. Então é muito interessante ouvir um secretário de um estado sobre o qual a gente conhece pouco ter um diagnóstico muito semelhante ao dos que estão em estados onde a ponta do crime está lá atuando. Mais evidente, né? Desculpa, Léo. Imagina, Mônica, o comentário tem muito a ver com o que eu vou te perguntar. Secretário Chico, o senhor já falou da Carbono Oculto, mas eu queria que o senhor dividisse, eu conversei com o senhor algumas vezes sobre ela, com o nosso assinante, com a Mônica e com o Vitor, o que significou essa operação no Piauí, que eu acho que é muito interessante, que é crime organizado, informações compartilhadas entre estados, não passa pelo sistema prisional, pelo que eu entendi o senhor falando, não tem o papel da gangue prisional, o bandido preso no Piauí atuando, e tem um ponto importante, vocês não conseguiram prender as pessoas envolvidas com lavagem de dinheiro no Piauí. O senhor falar quem são essas pessoas, o perfil dessas pessoas, até para um pouco desmistificar o que é crime organizado, sendo cometido hoje no estado, como no estado do Piauí. Olha, essa experiência é bem interessante, porque o nosso criminoso, Mônica, como o Piauí é um estado periférico, um estado pobre, o criminoso que está lá na ponta, que é violento, que comete homicídio, roubo, às vezes ele se filia, é quase uma franquia do PCC ou do Comando Vermelho. Ele não tem nenhum envolvimento com essa operação que foi desbaratada, que é a Carbono Oculto 86, que é o DDD do Piauí. Porque a organização criminosa que atua no ramo de combustíveis aqui do Piauí, elas são pessoas que frequentam os melhores lugares, são próximas das autoridades. Por exemplo, o estado do Piauí é pequeno, os conheço, as suas esposas têm influência nas redes sociais, então são pessoas que convivem. Só que a Carbono Oculto 86, ela tem um diferencial, porque é a primeira vez que a gente tem um braço financeiro do PCC em São Paulo, ou seja, da Faria Lima, um fundo de investimento, aplicando o recurso no estado do Nordeste. Então, nós temos na Carbono Oculto, a gente tinha lá uma rede de postos de combustível, são 49 postos de combustíveis no Piauí, Maranhão e Tocantins. Nós sabíamos que a origem do recurso era estranha, porque eram fundos abertos há poucos dias. Só que nós não tínhamos como desbaratar a origem, apesar de vários crimes cometidos aqui que já eram investigados, como adulteração, sonegação fiscal. Com a deflagração da Carbono Oculto em São Paulo, nós percebemos que os atores envolvidos na Carbono Oculto em São Paulo eram os mesmos do Piauí. Os fundos, os empresários, os advogados, os contadores, os laranjas. Com essa deflagração, nós pedimos ao Ministério Público de São Paulo compartilhamento. Aí vem, Mônica, a importância das caixinhas conversarem e de haver bancos nacionais e esses bancos serem interoperáveis. A gente tem outra discussão que eu vou já tratar sobre isso, então a gente pegou esses dados, pediu a deflagração aqui das prisões, houve entendimento justamente porque são pessoas que não são violentas, elas não foram presas, mas nós vamos desdobrar, porque houve uma movimentação de 5 bilhões de reais ao longo desses anos, além de possíveis interferências políticas e financiamento de campanhas. Então a gente está abrindo vários leques e vai contar, lógico, e aí sempre os estados, eles pedem a ajuda da Polícia Federal, do Ministério Público Estadual, aqui eu quero ressaltar o trabalho do Ministério Público do Piauí, do GAECO do Piauí, com o GAECO de São Paulo. Então, tem que sair desse isolamento e partir para a integração. É fundamental a integração entre os órgãos, porque se o crime é organizado, só com o Estado organizado, sem vaidades e sem essa busca do protagonismo, nós teremos uma solução definitiva para o crime organizado. Excelente, secretário, porque confere exatamente com aquilo que nós ouvimos aqui do promotor Lincoln Gaquia e do secretário da Segurança Pública do Ministério da Justiça. Portanto,
o projeto de DERIT, ele trazia competição entre os entes e as instituições e o governo federal. Quando que é necessário, é isso que o senhor acaba de descrever, cooperação. Então, trocar a competição do projeto